Rei do Mármore. Excelência em qualidade para pias, mesas, bancadas e até escadas. O melhor em pedras para o design da sua arquitetura. Cartela de cores arrojada e moderna, de acordo com lançamentos de mercado. Conheça já os nossos produtos e solicite um consultor para o seu orçamento. 011 95437 9514. Rei do Mármore. Elegância com a essência das pedras. Aguardando a notícia. Aguardando a notícia. Aguardando a notícia. Solidariedade muda o mundo e basta um pouco de atenção de cada um de nós para fazer uma enorme diferença na vida de quem precisa de só uma mãozinha. Nesta pandemia, as incertezas, medo, muitos trabalhadores perderam seus empregos e estão com dificuldades para sustentar as suas famílias, dependendo da sua contribuição para sobreviver. E isso não custa nada. Por isso nós da ABC Health faremos a diferença junto com você. Basta contratar um plano de saúde ou odontológico para a sua empresa ou transferir a gestão dos seus planos atuais para nós da ABC Health. 15% do valor da primeira fatura será doado em cestas básicas para entidades assistenciais. Para mais informações, 11 4455 8335 ou mande um e-mail apoio@abchealth.com.br. Solidariedade muda o mundo e nós da ABC Health estamos com você. Música e informação na palma da sua mão. E Veloz. Velocidade e estabilidade. A fibra ótica nunca esteve tão perto de você. E Veloz para a sua empresa. Link dedicado, link temporário, provedores e muito mais. Cobertura dinâmica e rede própria. E Veloz. 011 4610 0000. E Veloz. A sua conexão. Aguardiando. Música. Aguardiando. Informação. Aguardiando. Notícia. Na palma da sua mão. Agora, na Guardiã da Notícia. Leis e bichos. Legislação. Crimes contra animais. Informações. Pets. Agora, na Guardiã da Notícia. Leis e bichos. Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é a doutora Fabiana Senangerami e vamos dar início a mais um programa Leis e Bichos. E hoje eu vou apresentar uma convidada muito especial que eu conheci há poucas semanas, que é Angélica, do Movimento dos Moradores de Rua e Seus Cães. Angélica, seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui participando desse programa para poder divulgar o nosso trabalho. Gente, antes eu vou contar para vocês como eu conheci a Angélica. A Angélica, ela começou a seguir o nosso programa, Leis e Bichos, começou a conversar e ela me convidou para uma ação dos moradores de rua e seus cães na Zona Norte. E eu fiquei muito interessada em conhecer o projeto, fui até lá, acompanhada do Renzo do Leis e Bichos, e nós nos deparamos com um projeto lindíssimo. Nós ficamos apaixonados. E como nós temos essa bandeira, eu chamei a Angélica aqui para contar para vocês, para os nossos ouvintes, como funciona esse movimento. Então eu vou começar as perguntas. Angélica, quando nasceu esse movimento? Há quanto tempo? E em que ele consiste? O projeto Moradores de Rua e Seus Cães, ele nasceu pelo olhar do Edu Leporo, né? Que é um fotógrafo. Então, ele andando pelas ruas de São Paulo, ele começou a observar, né, os animais e as pessoas em situação de rua e começou a fotografar e a conversar com essas pessoas, né? E desse olhar dele, né, dessa troca de experiência, ele escreveu um livro com as histórias dessas pessoas. Que lindo, que bonito. E ele divulgando, né, na televisão, a gente acabou se encontrando no MIS e eu comecei a segui-lo. Então, a partir desse olhar dele, que ele começou a fazer ações
por São Paulo. A princípio era assim, era ele, a esposa dele, a Renata, né? A Miriam, então eles saíam com um saquinho de ração atrás das pessoas em situação de rua, né? Porque é bastante difícil você abordar uma pessoa. Eles têm bastante, ao contrário do que as pessoas pensam, eles têm muito medo de nós, né? Então, assim, eles começaram a conversar com as pessoas e através disso, divulgando o trabalho deles com o livro, é que começou todo esse mundo, né? Que é o Moradores de Rua e Seus Cães. Eu vi que você está com o projeto de montar Moradores de Rua e Seus Cães aqui no ABC. Exatamente. Então, hoje ela é uma ONG com CNPJ, o Moradores de Rua e Seus Cães? Moradores de Rua e Seus Cães é uma ONG constituída. Escuta, em quantas cidades existem? Aproximadamente 18 células espalhadas pelo país. Então, na verdade, ele começou timidamente e agora ele está se espalhando pelo país. Exatamente. E você agora quer montar essa célulazinha no ABC, é isso? Isso, ele me convidou, né? Foi um convite dele. E aí a gente já vem com algumas pequenas ações, assim, porque a gente está buscando parcerias, né? Aqui no ABC, porque como o ABC, ele aborda, né? São muitas cidades juntinhas, né? E a logística do ABC ela é diferente de São Paulo. Então, eu não tenho uma grande concentração de pessoas em situação de rua num único lugar, diferente do ABC, de São Paulo, da capital. né? Uhum. Que você tem ali Patriarca, né? Você tem ali Praça da Sé, Parque Dom Pedro, onde você encosta e rapidamente né, eles surgem. Aqui no ABC é diferente. Então, a gente está fazendo toda uma estrutura, toda uma logística, todo um estudo para poder atender melhor essas pessoas e os animaizinhos deles. Há quanto tempo esse movimento existe mais ou menos? Você sabe me dizer? Entre 5 e 6 anos. Eu trabalho com o Edu há 4 anos. E agora ele está tomando corpo, crescendo e as células aumentando, é isso? Exatamente. Angélica, como eu disse para os senhores, eu estive lá nesse evento que foi na Zona Norte e eu vi toda a estrutura e foi uma estrutura muito interessante. Eu gostaria que você contasse para eles, Angélica, o que eu vi lá, com aqueles parceiros que levavam alimentos, tinha vacinação, contasse tudo que tem num evento para os moradores de rua e seus cães. Então, e as parcerias. Tá. A gente trabalha com ações pontuais, né, uma vez por mês, em diversos pontos de São Paulo, né, quando a gente consegue autorização. Às vezes a autorização não sai, porque, ao contrário do que as pessoas pensam, não é só a gente encostar a estrutura e ficar, e montar o dito evento, né? A gente precisa de autorização da prefeitura e muitas vezes a gente não consegue, não. Que triste, né? Exatamente, né? Às vezes a gente faz uma coisa que é de competência do poder público, né? Então a gente está ajudando. E é negado, né? O Edu teve muito trabalho, muito trabalho mesmo para conseguir se estabelecer e conseguir, assim, às vezes chegar e falar, olha, né, nós queremos fazer. Foi muito não, sabe, na cara. A gente paga imposto para poder montar toda essa estrutura, né? As coisas são muito maiores do que as pessoas imaginam, né? Quando passam ou vem um evento desse, né? Existe uma batalha muito grande por trás disso, né? Então, assim, a gente monta essa estrutura. Então, nós temos como parceria o Banho de Amor, que é banho solidário. Então, assim, as pessoas em situação de rua, elas têm lá, estaciona o caminhão, né? Com os chuveiros. Então, você tem chuveiro feminino, chuveiro masculino. Esse para os moradores de rua? Para as pessoas em situação de rua. Então, eles vão, tomam um banho, né? Lavam o cabelo, eles saem, né? Já põem uma roupa limpa. Nós trabalhamos também com os pet móveis, que atendem os animaizinhos. Então, assim, dá banho, né? Passa shampoo, tudo.
Tudo é uma parceria com pets. Tudo que a gente tem, tudo que o MR tem, é feito em parceria. Então tem banho para as pessoas em situação de rua e banho para os animaizinhos dos moradores. Exatamente. Aí, assim, a gente tem parceria com o pessoal que fornece alimentação. Então, assim, a gente tem lá o hambúrguer de rua, que às vezes traz o hambúrguer, né? Eles têm uma quantidade de hambúrgueres que ele vende e a cada desses eles destinam um para as pessoas. Pro movimento. Pro movimento, né? Uhum. E aí... eles costumam entregar 300 hambúrgueres. Então, veja bem que, né, o quanto isso gira, né? E tem as pessoas também que fornecem, às vezes, almoço, né? Marmita mesmo. Ração tem? Ração tem. A gente tem parceria com ração. A gente tem parceria com laboratórios que fornecem antipulga, que fornecem a vacina para o animalzinho. Eles têm carteira de vacina. Tem a carteirinha de vacinação, porque existem algumas pessoas em situação de rua que eles seguem a gente. Então, assim, eles fazem o controle direitinho. Entendeu? Eu acompanhei um caso que depois eu vou te contar que o cachorrinho tinha carteira de vacinação. Eles têm tudo certinho. Então, assim, tem a coleira, antipulga, né? O vermífugo. A gente tem uma equipe de veterinários que acompanham a gente, né? Então, assim, eles ganham roupinhas, né? Quando tá frio, caminha. A gente tem alguns pontos, que eu não vou me recordar agora dos pontos em São Paulo, de arrecadação, de coleira, de ração, de roupinha, entendeu? Isso tudo a gente faz a distribuição na rua. Angélica, eu acho bastante interessante, porque a gente conhece movimentos, alguns movimentos de pessoas que elas ajudam moradores de rua, levam alimentação, levam remédios, roupas. E a gente também conhece movimentos que cuidam de animais de rua. O que motivou essa junção tão bonita? Não dá para você separar um do outro. Quando as pessoas veem na rua uma pessoa em situação de rua e o animalzinho, a primeira impressão que as pessoas têm, e isso não dá para falar que não tem, não, porque eu já estive do outro lado, falo, nossa, coitadinho desse bichinho, passa fome, é maltratado, e uma série de estereótipos, né, que não são reais, tá? Eu vou dizer para vocês que as pessoas em situação de rua têm um cuidado e um amor por esses animais muitas vezes maior do que as pessoas que estão estabelecidas socialmente, né? As pessoas ditas aceitas pela sociedade. Eles são... a gente já chegou a presenciar... você dá uma marmita para uma pessoa em situação de rua e ele dá para o animal. Eu já vi também situações assim. E você vê no olho da pessoa que ela está com fome. Mas o amor é como um filho, né? O amor é tão gigante, é uma coisa tão... é imensurável. O amor que eles têm nesses animais, que é quando ele vira e dá, e fica olhando, ele tem prazer de ver esse animal comer. Entendeu? E é muito complexa essa relação, porque eles sofrem esse preconceito juntos, né? Porque é muito legal quando você passa na rua e vê aquele cachorrinho que você comprou no pet, né? Que vem aí de uma matriz que é vítima de maus tratos. A gente já conversou algumas vezes sobre isso aqui no programa. Né? É um animalzinho que você compra. O animalzinho não tem culpa porque ele tem raça ou não é? Mas ele, muitas vezes, ele compra... A mamãezinha dele sofreu muito, né? Exatamente, e compra só para alimentar o ego do dono. Esse animal que vive com essa pessoa em situação de rua, não.
ele é a família, ele é um elemento de segurança dessa pessoa. Aproveitando esse seu gancho, Angélica, eu não sei se você viu, há alguns dias nós acompanhamos uma situação aqui em Santo André. Foi irradiado numa das rádios aqui do ABC que um cachorro teria sido abandonado. Uhum. Aí as pessoas recolheram e acabaram levando para uma clínica veterinária e houve um equívoco, porque esse cachorro ele não havia sido abandonado. Ele era de um morador de rua, acabou se perdendo, confundiram com um abandono, que é crime, e ele foi levado para o hospital. Aí o Renzo do Lazy Bichos foi até o local, o cachorro completamente deprimido. Enquanto se buscava o pretenso malfeitor, quem teria abandonado o cachorro, descobriu-se que era de um morador de rua, o seu Jorge. Aí o que aconteceu? O Renzo localizou o seu Jorge, está nas redes sociais. Ele estava desesperado por conta do cachorro. Uhum. E é exatamente isso. Assim, e é legal a gente ver a felicidade do cachorro quando encontra o seu dono. Eu vou pedir para a produção mostrar esse momento para você ver, Angélica, como retrata o que você falou. Exatamente. Desse amor entre o morador de rua e o cachorro, o negão. Mostra aí, produção. Rapaz, hein? Eu sou dono aí, negão. Vai pra casa, rapaz? Olha a felicidade. Meu querido, tá aqui. Então, Angélica, e aí, nessa seara, o Renzo foi levar o seu Jorge e o negão para casa deles, que é uma barraquinha, que ele mora numa rua aqui em Santo André há 3 anos. E o que foi visto? Na barraquinha tinha ração de primeira, tinha um gatinho. O negão tem capa de chuva, tem uma série de roupinhas, tudo muito mais arrumadinho do que algumas casas tradicionalmente, algumas famílias tradicionais não têm. Inclusive, aí eu vi um comentário na rede social que me entristeceu um pouco, de uma senhora que dizia assim, legal, ele cuida do cachorro, mas e no frio e na chuva? No frio e na chuva, eles ficam como uma família dentro da barraca. Exatamente como uma família. Esse cachorro não passa frio e nem fome. E tem a carteirinha de vacinação. É isso que você falou, é uma prova de amor. Tanto que eu vou querer trazer um dia desses aqui o seu Jorge e o negão aqui no programa para dar esse depoimento. Acho importante. Que eu acho que vem de encontro exatamente a isso que você acabou de falar pra gente. É muito maior. A gente tem acompanhado, né? A todo momento os maus tratos por detrás dos muros. Sim. Entendeu? Então, aí você acha que porque ele está dentro de uma casa, porque ele tem uma família constituída, né? Uma família socialmente aceita, né? Porque para a sociedade, uma pessoa em situação de rua e os animaizinhos, ele não é uma família aceita. Ele não é nem visto. Então, na verdade, a gente precisa rever os conceitos, né? Eu tenho certeza. Entendeu? É uma questão de base, é uma questão de educação. Eu acho que precisa ser retomada essa visão, se quebrar estereótipos formados, né, pela base social, que as coisas não são bem assim, como as pessoas veem. Não é porque a pessoa ela não toma banho, ela está numa situação diferente. Que ela também precisa de ajuda. Ela precisa de ajuda, ela precisa de olhar. Então, a gente que trabalha com isso, e a gente trabalha muito, viu, Fabiana? Porque, assim, as pessoas acham, eu estava falando isso ontem, que colocar isso aqui e bater foto, nosso trabalho é muito maior que isso. Muitas vezes a gente dorme 4, 5 horas da manhã.
resolvendo pepino. 6 horas da manhã a gente tá Mas, lá. na verdade, é importante você estar aqui com essa camiseta, porque as pessoas não sabem que você fica 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Ninguém sabe que o negão também foi entregue na casa dele, na rua, 5 horas da manhã. Então, a gente precisa fazer essa divulgação e até contar um pouco isso para as pessoas entenderem, ver o outro lado da moeda, Exatamente. né? Pra gente parar com esses pratos prontos, com esses paradigmas e começar a ter uma visão mais ampla, você não acha? É prato pronto, frase feita, Exatamente. entendeu? Essas pessoas, esses animais, eles têm um vínculo, gente. Não pode, é inadmissível quando a gente recebe um pedido de socorro de uma pessoa em situação de rua, porque o animalzinho foi tirado dele. Aqui em São Caetano, há 2 meses e meio atrás, perto de uma clínica, recebemos esse pedido de ajuda que, infelizmente, nós não conseguimos achar. Mas o dono dele chorava copiosamente. Foi o que aconteceu com o seu Jorge também. Nós Sabe? ficamos sensibilizados. As pessoas, eu entendo que elas têm boa intenção, entendeu? Geralmente as protetoras independentes, elas passam e vê o animalzinho, olha, eu vou recolher porque ele vai estar na chuva, ele vai estar no frio. Gente, a gente precisa entender todo um contexto. Às vezes o dano é maior do que a ajuda, né? Exatamente, sabe? Chega, porque as pessoas não querem conversar com as pessoas em situação de rua. Então, é mais fácil puxar o animal. Para um pouquinho, conversa. Eles estão abertos à conversa, entendeu? Explica a situação, analisa, faça uma reflexão de verdade. Se coloque no lugar do outro. Fantástico. Eu acho que, na verdade, essa frase, eu sempre uso que eu acho que ela resolveria a maioria dos males do mundo. Você se colocar no lugar do outro. Exatamente. Angélica, aproveitando esse gancho também que a gente está falando, dos moradores de rua e seus cães, eu queria debater um outro assunto com você. Geralmente, o poder público, na esfera estadual ou municipal, eles têm alguns programas, ainda que parcos, de castração e vacinação para animais com tutores de baixa renda. Mas para fazer essa castração e essa vacinação, geralmente a pessoa tem que comprovar endereço. E aí, como é que fica essa questão? E os animais de rua? Como fica? E os moradores de rua? Eles ficam a par disso. Então, tem alguns pré-candidatos a vereadores, pré-candidatos a prefeitos, que começam a discutir esse assunto. Porque, na verdade, essa população é a que mais precisa. E esses animaizinhos, eles não podem procriar. Porque aí gera esse aumento da população canina, gera um problema de saúde pública. Então, você não acha que devia haver uma legislação, um mecanismo no município que abrangesse também, no que se refere à castração e vacinação, os animaizinhos de rua e dos moradores de rua? Eu tenho certeza que deve existir, entendeu? Uma discussão muito grande em cima disso, entendeu? Eu acho que precisa se ser revisto mesmo, né? A questão das políticas públicas, a questão de divisão de verbas, sabe, é necessário. Se faz necessário, é gritante isso. Eu entendo quando alguém me questiona assim, mas no SUS eu não tenho atendimento e vocês estão aí levantando bandeira por conta dos animais. A gente ouve muito isso. Na minha opinião, essa é a minha opinião, tudo bem? Claro. A culpa não é das pessoas, a culpa não é dos animais. A culpa é de quem faz essa distribuição de renda. Se essa distribuição de renda e se as políticas públicas, elas funcionassem efetivamente, se os órgãos de ação social trabalhassem em conformidade com todos, inclusive com as ONGs, isso tudo ficaria muito mais tranquilo. Teria cada um o seu recurso, né? Exatamente. Cada uma das vulnerabilidades. Porque um problema não exclui o outro, né? Não é indissociável. Todos são problemas sociais. Exatamente, são problemas sociais. Não tem como essa questão da causa animal, dos moradores de rua, é mais um problema social que a gente simplesmente não pode fechar os olhos. Não pode. Recursos existem, eles são mal distribuídos.
dá para atender a todos que respiram, desde o animal até o ser humano. Até porque todas as vidas são importantes. São importantes, entendeu? Todas as vidas são importantes e todos são responsabilidades do poder público. Todos. Tem mais um caso que também foi atendido já faz algumas semanas, também foi atendido pelo Renzo do Leis e Bichos, que teve alguma repercussão. Eu queria também saber a sua opinião sobre isso. Foi de uma senhora que ela, ao que consta, há uma polêmica, teria sofrido violência doméstica, fez um boletim de ocorrência, saiu da casa, aí ela teve uma medida protetiva e foi encaminhada para a Casa das Mulheres. Só que ela tinha um cachorrinho. E na Casa das Mulheres não aceitam cachorrinho. E ela foi para a rua com o seu cachorro, porque ela disse que ela não podia deixar o cachorro, porque é a coisa mais importante da vida dela. O que você acha sobre isso? O que você pensa sobre isso? É outra questão que o nosso projeto também já vem debatendo e já vem cobrando em cima pontualmente, né? Então, as casas que recolhem, né, os albergues, né, os abrigos, são poucos os que têm uma estrutura para fornecer, e quando tem essa estrutura, a estrutura não é adequada, né? Porque não basta você montar e não ter um gerenciamento disso corretamente, entendeu? Você não pode simplesmente colocar o animal lá e falar para o dono dele, olha, você deita ali. Não é bem assim que funciona, entendeu? Então, eu acho que precisa ser revisto isso também, né? Eu atendo aqui em São Bernardo, em conjunto com São Paulo, a comunidade de Padre Pio, que fica, né, pós-Riacho Grande. Eles atendem pessoas em situação de rua que são acometidas pelo vício, né? São usuários de entorpecentes, álcool. É muito comum, às vezes. Só que eles recolhem a pessoa, eles aceitam a pessoa com animalzinho. Esses dias mesmo, provavelmente vai estar no Instagram até segunda ou terça-feira o vídeo. Eu fiz, junto com São Paulo, esse movimento de tirar uma pessoa em situação de rua, porque ele nos solicitou, ele queria sair, né? Pediu socorro. Queria se tratar. E nós colocamos ele, né? Nós conseguimos uma vaga para ele. Como que é a instituição? Comunidade Padre Pio. É filantrópica? Né? E ela é acompanhada por médicos? Eles têm toda uma equipe. Então, eu suponho que a equipe entenda que acolher a pessoa com o seu animal faz parte do sucesso do tratamento. Faz parte do sucesso do tratamento, né? Porque, igual, nós estamos acompanhando essa pessoa que está lá e a resposta que eles nos dão, olha, ele fica um pouco apreensivo, porque é toda uma adaptação, é uma mudança, um lugar novo. Ele está todo o tempo com o animal. Interessante. Né? Você não consegue, se essa pessoa que está na rua... Eu gostaria de ouvi-los aqui um dia no programa para falar sobre isso, se você puder trazer, apresentar, porque eu acho muito interessante esse assunto. Né? Se essa pessoa que ela já está nessa dependência, entendeu? Sofrer mais essa perda, vai ser mais difícil se recuperar, suponho eu. Entendeu? E eu acredito que a intenção, né, da sociedade como um todo é a recuperação, é o resgate dessas pessoas. Não adianta só apontar o dedo, né? Mas a gente precisa ter uma estrutura que as receba e as acolham dentro disso que elas carregam. E é interessante, né? Porque fala-se muito, se propaga por todos os cantos a dignidade da pessoa humana, a bandeira dos direitos humanos, e parece que há uma frieza em separar a pessoa de um animal, que é um ser senciente, que muitos consideram como um filho. Parece que falta um pouco de sensibilidade, de humanidade, você não acha? Então, porque enquanto eles continuarem sendo tratados como coisas pelo poder público, isso vai continuar. Um dos motivos do nosso programa, né, que a gente tem que defender essa bandeira, porque, infelizmente, a nossa legislação está um pouquinho atrasada, né? Muitos países da Europa já reconhecem os animais como sujeitos de direito, sui generis, mas eu acho que debates como esse... são o primeiro passo para a gente conseguir os nossos objetivos, né? Exatamente.
Essa semana foi votado no Senado, aprovado no Senado o PL que aumenta a pena de maus tratos, de 2 a 5 anos, que nós estamos ansiosos aguardando a sanção do nosso presidente, né? Sancionando, tem que se colocar para valer efetivamente, né? Ela não pode ser uma coisa para existir e não ser usada. E é o primeiro passo, porque ainda tem muito a ser discutido nessa questão. Existe. Tanto na área penal, como na área civil, na área administrativa. É inadmissível você ver um ser que sente dor, que respira, ele se alimenta, ele tem necessidades fisiológicas. Tem medo, frio, fome, achar que amor. ele é igual isso aqui. Exatamente. Entendeu? Eu não consigo entender esse raciocínio. Porém, eu espero, né, que a mudança está a caminho, né, com algumas coisas que a gente tem visto, né, com algumas bandeiras que estão sendo erguidas, que seja efetivo esse que a gente olhar. percebe, né? Eu acho que a cada dia, ainda que de uma forma mais tímida, nós encontramos pessoas de diversos poderes, policiais, promotores, juízes, pessoas da sociedade civil se engajando nessa causa, né? Isso acho que é um avanço. Exatamente. Que não existia antes, né? Que agora a gente começa a perceber algumas vozes falando por aqueles que não têm vozes, né? Exatamente. E não existe isso. Tá parando de... perdendo tempo atrás de bicho e o ladrão tá aí. Gente... Não. Todos os crimes devem ser punidos. Todos. Os maiores e os menores. Exatamente, porque é aquele ser que respira, que transita nessa terra como todos nós. E outra coisa, a causa animal ela é muito maior, né? Ela envolve um problema de todo o ecossistema. Exatamente. Ela envolve um problema de saúde pública com a proliferação, porque ela pode causar doenças. Ela envolve, no caso dos moradores de rua, com dependentes químicos, pessoas que precisam de ajuda. Ela envolve os acumuladores de animais, que também são pessoas que têm problemas psicológicos, como a gente já conversou aqui. Então, ela é muito maior. Quando a gente fala da causa animal, não é apenas a causa animal, é a causa do homem, porque, na verdade, somos todos animais, né? Exatamente, né? Então, não tem como você separar uma coisa da outra, não tem. Somos todos seres vivos, né? Você pode não gostar, mas é necessário, imprescindível, respeitar. Verdade. E, Angélica, agora vamos falar um pouquinho mais descontraído. Eu queria agradecer a sua participação como jurada no domingo passado, no primeiro desfile de todos os Pets, Leis e Bichos. E queria saber o que você achou, o que você achou da mensagem, se foi válido, contar um pouquinho para o pessoal. Foi muito bom. Infelizmente, a gente não pôde fazer presencial, mas assim que tudo isso acabar, vamos fazer presencial. A gente pode trocar muita figurinha, a gente pode mostrar que quando se fala em pet, não se fala só naquele cachorro XYZ, são todos os cachorros. Tanto que nós tivemos vários participantes, né? Coelhinhos, calopsita, galinha. A coraçãozinho. A coraçãozinho. Né? Ela pegou a gente mesmo. E eu acho muito importante essa divulgação e o empenho das pessoas em participar, né? Tanto que, assim, teve que fazer uma pré-triagem. É porque nós tivemos muitos vídeos, vídeos. Superou as expectativas, tanto que a gente colocou na página agora para todo mundo ver. Mas eu acho que foi excelente. Foi muito bom mesmo. E o que você achou do nosso corpo de jurados? Porque, na verdade, tinham pessoas e segmentos variados e todos em prol da causa animal. Primeiro que no próximo, se eu for convidada, eu não posso sentar mais do lado do Renzo. Por quê? Porque ele tira a atenção da gente o tempo inteiro. Porque ele riu o tempo inteiro, gente. Feliz. Olha, e aí junta comigo, e aí só dá... Foi muito bom, mas foi muito bom mesmo. Foi um momento bastante descontraído. E aí, assim, ter o pessoal que faz o resgate animal da ambulância, que é uma coisa que a gente devia ter também. Uhum. É importante. No poder público, né? Exatamente, sabe? Porque muitas vezes tem lá aquele animalzinho que atravessou a rua, ele não sabe onde é o perigo, né? E ali
né, aconteceu de ser atropelado. Eles fazem o resgate se a pessoa chama. É lógico que tem todo uma logística por detrás disso. Mas era importante também, já que se fala tanto dos hospitais veterinários públicos, né, a gente ter também esse trabalho, né, pelo menos para retirá-lo daquela situação de agonia, né. Nós tivemos também a especialista em gatos, né, porque é muito importante falar dos gatos. Eu sou bastante suspeita, eu sei que quem está assistindo deve falar, pronto, ela vai falar dos gatos, a doida dos gatos, mas é importante falar dos gatos. A população de gato cresceu na rua, né, eu nunca vi tantos animais, tantos gatos na rua, como agora. E a questão do preconceito que as pessoas têm com os felinos. Você acha que tem preconceito com os felinos? Tem. Por quê, hein, Angélica? Porque as pessoas acham que eles são seres traiçoeiros, que eles não se apegam a nada, que eles não se apegam a ninguém, que eles só gostam da casa. Gente, não é assim, né? Que ele traz má sorte. Não é assim, né? A gente vê inúmeros casos aí de coisas terríveis que as pessoas fazem com os gatos. A gente que transita nesse mundo, ouve comentários assim que, né, de forma que não tem nem como replicar. Então, assim, é a mudança de olhar também, porque eu percebo que as pessoas não gostam dos gatos, né? Joga fora, sai daqui, afoga. E as pessoas em situação de rua estão acolhendo os gatos. Tá, também agora tem gatinhos. Que bom. Tem bom. Gato. Eles têm até... O Jorge, que tem o negão, ele tinha um gatinho também. Aliás, eu nunca vi um gato seguir uma pessoa. Foi a primeira vez. Pois segue. Ele segue. Segue por amor. Segue. Eu nunca tinha visto. Diferente do que se diz, você vê. Seu Jorge, ele não tem uma casa constituída. Não, ele tem uma barraquinha de camping. E o gato tá lá. Tá lá, dele. tá lá. Então, por aí a gente vê que não é bem assim como as pessoas costumam pregar por aí, né? Então, também tivemos a presença da Maitê, né? Que significa a juventude, as crianças se conscientizando. Exatamente. Ela tem o programa da Guardiã Kids. Outro ponto bastante importante é a questão dessa conscientização na base, né? Que é na educação infantil. Eu, como professora de educação infantil que sou, acho bastante importante já plantar esta semente, né? Do amor aos animais, né? Dos cuidados, né? Do olhar ao seu entorno, já desde pequenininho, já lá na base, na educação infantil, que é extremamente importante para a formação desse cidadão que está andando aí na rua, que muitas vezes faz coisas que fala, nossa, o ser humano ele consegue fazer coisas excelentes, mas ele consegue fazer coisas muito ruins. É importante essa Eu acho educação. importante essa base, né? Se plantar esse respeito já na educação infantil. E o Felipe Beccari, que é protetor, que atua no Brasil todo e está dando uma força para a gente aqui no ABC, né? Tá Exatamente. se unindo à nossa força aqui no ABC. É muito importante. Bastante. Então, e além de tudo, e a mensagem principal, né? Que a gente fez um desfile para levantar a mensagem da importância da causa, do respeito e que todos os animaizinhos são importantes. Exatamente, todos eles. Angélica, olha, estou recebendo aqui uma mensagem. Eu tenho um delegado, o Dr. Renato Fernandes, que ele falou que é fã do seu projeto. É para você mandar um beijo para ele que está te assistindo. Um beijo, Dr. Renato. Segue a nossa página lá no Instagram do MR São Paulo e o MR ABC, é @mrsc.abc. Me chama no direct que eu respondo. Ele falou que é fã do trabalho de vocês. A gente troca uma figurinha. Tá certo. Angélica, está chegando ao fim do nosso programa. Eu vou pedir para você fazer as suas considerações finais. Eu só tenho a dizer assim que eu agradeço o convite, agradeço a recepção. Eu tenho sido muito bem acolhida desde o nosso primeiro contato, né? Que eu acho muito importante a questão da visualização da mulher, né? Em posições tão ditas masculinas. Então, foi esse o nosso contato, nosso enlace. E eu quero dizer também que quando você estiver na rua, quando você passar por uma pessoa que está em situação de rua,
Pensa um pouquinho, para de julgar. Não interessa para você o que ela fez para estar ali. Ela está ali. Somente a ela compete responder ao universo o que levou ela a estar ali. A gente se sente muito privilegiado por estarmos onde estamos. Mas se a gente fechar o olho, muitos de nós poderíamos estar lá. Ninguém tem capacidade de apontar o dedo para o outro. E um bom dia, um boa tarde, uma boa noite não mata ninguém. Muitas dessas pessoas olham para as pessoas quando passam na rua só esperando um bom dia. Você não precisa dar comida, não dá nada. É um bom dia. Você faz a diferença. Bela lição. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada, Angélica. Estamos muito felizes com o seu depoimento. Foi muito esclarecedor. Eu agradeço. E a gente coloca o projeto Lazy Bicho à sua disposição para o que precisar. Que é uma parceria de sucesso. Se Deus quiser, estaremos juntos. E, pessoal, vamos dando encerramento ao nosso programa com a nossa querida Angélica. Um beijo, Angélica, para todo o pessoal do movimento. E até a próxima quarta, nesse mesmo horário, às 17 horas. Tchau, pessoal. Até quarta. Tchau. Lazy Bichos, na Rádio A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão.